Então, boa noite a todos, minhas irmãs e meus irmãos, a esta palestra. Temos hoje o privilégio de ter aqui a nossa querida irmã Clara Almeida. Como é a praxis, eu faço a apresentação dela e depois passar-lhe-ei a palavra. Queria começar por agradecer a disponibilidade dela para participar neste nosso ciclo de palestras. És muito bem-vinda, minha irmã, muita curiosidade a propósito da tua obediência. Há muita gente com curiosidade, pouca gente conhece o funcionamento da tua obediência e eu acho que é importante nós darmos a conhecer. Isso, a Clara Almeida é economista, a alma mater é o ISEG, docente universitária jubilada, foi formadora e consultor nas áreas de marketing e de estratégia, para além de ter trabalhado em várias empresas multinacionais. Autora de vários livros sobre matérias espirituais, como numerologia, reencarnação, karma, tarot e outras. Eu destacarei as seguintes obras. Peço desculpa se há algum erro em relação às datas, mas não sou muito destro neste apuramento. Numerologia Kármica, pela editora Pergaminho, 2011. Histórias Reais de Reencarnação, Pergaminho, em 2012. Jesus Não Vestia de Branco, 2019, editora também Pergaminho. Da mesma editora, 2021, a Numerologia da Nova Era. 2022, mais próximo de nós, Numerologia e Vidas Passadas. E de uma outra editora, que acho que o nome é Faros, Tarot Kármica, em 2022. Dos comentários que vi online, cito aqui de uma tua leitora que diz sobre um teu livro. Muito, muito bom, com explicações passo a passo de cada etapa do estudo numerológico. A autora devia fazer cursos sobre a matéria. Uma sugestão. Para mim, Clara de Souza tem uma grande mais-valia. É professora do ensino superior e não teve receio de abrir a sua mente ao que é complementar. Bem-aja. Do ponto de vista maçónico, Clara de Almeida foi iniciada maçom na Ordem Maçónica Mista Internacional de Droit Humain, o Direito Humano, sendo atualmente presidente do Conselho Nacional da Federação Portuguesa e é a nossa convidada dela, de hoje. Por isso, ela vai nos falar de maçonaria mista, 130 anos no mundo, 100 anos em Portugal. Eu vou-me calar e vou-te passar a palavra, minha irmã. Muito agradecida, meu irmão, pela tua apresentação. Até leste aí uma opinião sobre os meus livros que eu desconhecia. Eu tenho mais do que esses, mas não importa. Já desperdi um bocadinho a conta, porque eu gosto muito de escrever, então vou escrevendo sobre estas matérias, não é? Desde há uns anos para cá. Mas agora venho falar realmente de maçonaria mista, porque estamos exatamente numa altura de celebrar a existência da primeira ordem maçónica mista que apareceu há 130 anos e em Portugal há 100 anos que existe também uma ordem maçonaria mista. Portanto, esse é o tema e calhou muito bem o convite que o irmão Arnaldo Gonçalves me fez, que eu agradeço, porque realmente nós estamos num ano de celebrações dos 130 anos no mundo e dos 100 anos em Portugal. Agradeço também a presença de todas as pessoas aqui presentes, portanto, algumas eu conheço, estão realmente ligadas à maçonaria, outras não estão, e, portanto, eu vou fazer uma apresentação geral, digamos assim, vou falar, obviamente, de maçonaria, porque essa é a temática, perdão, mas vou repetir aqui algumas coisas que muitas pessoas já conhecem, mas tudo bem, estamos aqui numa partilha e é sempre bom ouvir falar de coisas que gostamos. Portanto, eu vou iniciar e agora vou pedir que me dês a partilha. Me dês a partilha. Estou a gostar de ver aqui algumas caras que ainda não tinha cumprimentado, mas pronto. Já está. Eu vou compartilhar aqui um PowerPoint. Quem me conhece sabe que eu sou uma mulher dos PowerPoints.
porque isto também são muitos anos de ensino, de formação, de dar formação sobre outras matérias, mas de qualquer modo tenho aqui, dá sempre muito jeito com o suporte, porque são imagens e quando nós utilizamos dois sentidos, o ver e o ouvir, a coisa entra melhor. Então, por isso, eu trago aqui o PowerPoint. Portanto, gostei muito desta imagem que tu, meu irmão, colocaste aqui. A fotografia saiu bem. Portanto, o meu boa noite agora, formalmente, a todas as pessoas presentes. E vou então começar a falar do tema. Vou começar a falar do tema, mas, na verdade, eu vou começar por falar de maçonaria. Porquê? Porque, como esta palestra era aberta, não é? Completamente aberta, há aqui pessoas que têm, se calhar, dúvidas, questões sobre a maçonaria, e, portanto, acho que antes de entrar na maçonaria mista, convirá falar da maçonaria, porque se falamos de maçonaria mista, é porque há outras maçonarias. Então, eu vou falar um bocadinho de maçonaria como introdução ao tema. Então, maçonaria, enfim, para muitas pessoas, ela é mal amada. Para outras pessoas, ela é até mesmo detestada. E incompreendida. Para muita gente, incompreendida. Mas o que é que se faz na maçonaria? O que é isso da maçonaria? Mas a maçonaria é interessante porque, havendo pessoas que se interessam por conhecer este tema, ela, na verdade, ela desperta curiosidades. Ela também, de alguma maneira, cria aqui alguns receios. Há pessoas que têm um certo temor na maçonaria. O que é isso? Porquê? Porque há um certo secretismo à volta disso, há um véu, mas daqui a bocadinho eu já vou falar melhor nisto. Mas, na verdade, nós temos uma certa resistência e até um certo receio do desconhecido. Também, de alguma maneira, ela levanta muitas questões e tem havido muitas pessoas que, depois de saberem que eu estou ligada à maçonaria, me colocam muitas questões, me fazem perguntas, e isso tem sido também uma descoberta pelo interesse que muitas pessoas manifestam, sendo aquilo a que nós chamamos, na maçonaria, chamamos profanas. E profana, é preciso conhecer a etimologia da palavra para nós percebermos o que é isto. Profanam é quem está diante do templo. E o templo tem lá dentro o sagrado. Portanto, é estar fora. É estar fora. No fundo, é isto. É a designação que nós costumamos usar, mas percebendo a etimologia e para quem não está muito dentro disto, mais daqui a pouco, quando eu começar a falar um bocadinho mais de maçonaria, certamente ficará mais claro. Mas prossigamos. Então, a maçonaria, não é? As pessoas perguntam o que é. Mas o que é isso? O que é? Mas eu gosto mais de começar por dizer aquilo que ela não é. Aquilo que ela não é. O que a maçonaria não é. E ela não é uma coisa que muitas vezes as pessoas acham que é. Não sei se toda a gente se lembrará desta figura ou conhecerá, já ouviu falar desta figura, o Sr. José Cabral, de nome completo José Pereira dos Santos Cabral. Este senhor nasceu na zona de Mangualde a 16 de setembro de 1885 e faleceu a 10 de junho de 1950. Pronto, este senhor, porque é que eu estou a falar nele? Este senhor era monárquico e, portanto, quando foi implantada a República, ele até esteve preso. Mas depois mudou de opinião e aderiu ao Estado Novo. E quando aderiu ao Estado Novo, foi deputado, ele era advogado, e foi deputado à Assembleia Nacional. E, portanto, quando aderiu ao salazarismo e ao Estado Novo, não é? À União Nacional, que era o partido, não é? Ele ficou conhecido, para algumas pessoas, tristemente conhecido, por ter sido o autor de um projeto de lei, que foi apresentado à Assembleia da República do Estado Novo, da proibição das associações ou sociedades
secretas, entre as quais estava, obviamente, considerada a maçonaria. Obviamente para ele, claro. E isto é muito interessante porque isto levou a uma grande polémica. E houve uma pessoa que encabeçou essa polémica de uma forma muito interessante. Logo quando este projeto foi apresentado, e o Sr. José Cabral aparece aqui a fazer um discurso, este projeto, quando foi apresentado, foi objeto de uma grande contra-argumentação que saiu no Diário de Lisboa a 4 de fevereiro de 1935. E muitas das pessoas presentes saberão quem foi o autor deste longo e extenso artigo que se encontra na internet. O autor deste longo artigo foi Fernando Pessoa. E é muito interessante porque Fernando Pessoa não era maçom, ele dizia que não era maçom, mas sabia o que era a maçonaria, ou melhor, ele sabia o que a maçonaria não era. E dizia, a maçonaria não é uma associação secreta, não é uma sociedade secreta. A maçonaria é uma ordem iniciática. E esta é a grande diferença, porque quando estamos a falar de algo que é iniciático, nós estamos a falar de um processo de progresso pessoal. Estamos a falar de algo muito mais profundo do que uma associação secreta ou uma sociedade secreta que tem lá objetivos políticos, sociais, o que seja. Pois, na verdade, a maçonaria não é uma associação secreta. Sendo uma ordem iniciática, ela implica aquilo que nós chamamos de trabalho ritualístico. Portanto, as coisas que se fazem, todos os trabalhos que são feitos, são trabalhos de ordem ritualística. E essa é, de facto, a grande questão. Pois a maçonaria foi extinta mesmo. Foi extinta em 21 de maio de 1935, pela lei cujo nome está aqui, ela foi oficialmente extinta. É claro que houve quem continuasse a trabalhar na clandestinidade, mas era perigoso. Mas aconteceu que alguns corajosos fizeram isso. Mas, na verdade, tivemos que esperar bastante tempo para que esta lei fosse revogada. E só depois do 25 de abril, não é, de 1974, é que esta lei foi revogada. E aí a maçonaria já pôde estar visível e legal, digamos assim. A sua existência foi permitida. Mas continuando, ainda aqui com a maçonaria, não é? Quando nós estamos a falar do trabalho ritualístico, ele, na verdade, é feito com base em símbolos. E esta é que é a grande questão deste véu, porque é preciso entender os símbolos. E nós, quando falamos de símbolos, nós temos aqueles símbolos comuns que nós conhecemos. A gente vê uma pomba branca e lembra-se de quê? De paz. É o símbolo, não é? E há aqueles símbolos que são muito comuns e que são comumente conhecidos, mas depois há outros símbolos que têm outras histórias. Há pouco o irmão Arnaldo Gonçalves disse que falou de alguns dos meus livros e eu trabalho com linguagens simbólicas e escrevo sobre elas, nomeadamente a numerologia. E também o tarot. A astrologia também é uma linguagem simbólica, mas são coisas diferentes. São coisas diferentes porque não têm o ritual. Têm símbolos, são linguagens simbólicas, sim, mas não têm o ritual que existe na maçonaria. Essa é a grande diferença. Então, há muita gente que conhece os símbolos, não é? Vê-se um esquadro e um compasso e as pessoas, maçonaria. A maior parte das pessoas, mesmo que não tenha grande informação, conhece o esquadro e o compasso. E o esquadro e o compasso têm, de facto, são símbolos, portanto, têm significados muito especiais. Eles aparecem com várias formas, mais elaboradas, menos elaboradas. Este esquadro e este compasso que aqui estão. Eu fui buscar estas coisas à internet, como isto é uma coisa privada, não é? Posso ir buscar coisas à internet sem me preocupar com grandes direitos de autor, nem nada disso, das imagens que eu aqui apresento. Na verdade, temos aqui outros
aqui um bocadinho mais elaborado, outro compasso, que às vezes aparece assim, para as pessoas que não conhecem isto muito bem, com esta letra no meio, que pode significar várias coisas. Uma das coisas que pode significar várias coisas, porque há várias palavras a começarem por esta letra. Porquê? Uma das palavras é geometria. A geometria, quando falamos em geometria, o esquadro e o compasso são instrumentos para desenhar, não é? E então, na verdade, poderá fazer sentido falar de geometria e, sobretudo, porque há muitas ligações, e quando se fala de símbolos e se fala de maçonaria, há muitas ligações que podem ser feitas aos construtores das catedrais, que são grandes templos cheios de simbolismos. Mas continuando, ele às vezes também aparece assim com um pouco mais de elaboração, digamos assim, e aparece aqui um outro símbolo, para além do esquadro e do compasso, aparece aqui um outro símbolo, um triângulo, que normalmente nós chamamos delta, com um desenho de um olho. Ora bem, este é um outro grande símbolo. Este é um outro grande símbolo, maçónico. E portanto, na verdade, é muito usado para quem está dentro da maçonaria sabe perfeitamente que isso é assim. Muitas pessoas querem saber onde é que nasceu a maçonaria, quando é que nasceu? Pois são coisas que nós não sabemos, porque não há uma data exata do nascimento da maçonaria, é algo que foi sendo construído. Na verdade, toda estes símbolos que nós utilizamos, as formas ritualísticas que nós utilizamos, que são variadas, não há uma única. Na verdade, foram beber a muitas fontes. Há muitas ligações com os templários. É verdade, nos nossos rituais, quem conhece, nós usamos espadas, mas, na verdade, os templários deram a sua história, fazem parte da história e certamente existem, digamos, tradições que poderão vir daí. Mas não é uma única, nós não temos uma única tradição. A história da maçonaria já é longa, é verdade, é mais forte em certos países. E esta simbologia maçónica que nós utilizamos realmente tem várias fontes. É muito interessante ir conhecendo estas coisas. E a propósito deste símbolo, há aqui uma coisa que eu trouxe para partilhar aqui convosco, porque, na verdade, a história da maçonaria é uma coisa aqui mais do nosso continente, aqui da Europa. As Ásias não estão aqui, também não temos raízes africanas, mas é curioso porque há realmente um país que foi criado por maçons, tem as suas raízes na maçonaria, que é os Estados Unidos. Ou melhor, são os Estados Unidos da América do Norte, porque a América do Sul é um pouco diferente e, portanto, as coisas chegaram lá mais tarde, foram levadas pelos europeus, pois claro, tal como para os Estados Unidos da América do Norte. E então, é muito interessante porque, na verdade, nas notas do dólar, de $1, não é que ter uma nota de $1 nos tempos que correm até é uma coisa que não faz sentido, ou parece não fazer sentido, uma moeda fazia o mesmo efeito, mas esta nota é muito especial. É muito especial porque aqui na parte de trás, há aqui uns ruídos. Meu irmão, tens que calar aqui e emudecer. Se calhar todos, mas não são todos, porque estou a ouvir aqui uns ruídos de fundo. Pode perturbar. A mim não me perturba muito, porque eu estou concentrada naquilo que estou a falar, mas pode perturbar as pessoas que estão a assistir. Portanto, falava eu aqui do país fundado por maçons, e na verdade, a nota de dólar, na parte de trás, não é? Tem aqui esta imagem,
aqui com umas coisas escritas em latim, que eu coloquei aqui o que significa, e tem uma data, não é? 1776, pois claro, o 4 de julho, não é? Que nós conhecemos. Mas cá está o delta com o olho. Cá está ele, porque isto realmente é que é importante. Este símbolo é muito forte, é um símbolo maçónico realmente muito, muito forte. E, portanto, ele está aqui na nota de dólar, porque este país, não é? Está aqui este quadro que é bem conhecido, já, muitas reproduções deste quadro, do primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, a colocar a primeira pedra do Capitólio na cidade de Washington, isto agora aqui em 1793, portanto um pouco mais tarde, não é? E que ele está paramentado maçonicamente. Ele está paramentado. Há muitas pessoas que, enfim, que não estão familiarizadas com estas designações e que falam da farda. Isto não é propriamente uma farda, é um paramento. Mas, na verdade, tem uma história, tudo isto. Nós costumamos dizer que na maçonaria tudo é símbolo, porque, de facto, a base de todo o nosso pensamento maçónico reside na interpretação dos símbolos e na sua utilização. E, portanto, tudo isto não é feito por acaso. A forma dos paramentos, as ornamentações, vamos dizer assim, tudo isto tem significado. E pronto, portanto, este país foi realmente criado por maçons e, portanto, é interessante, é muito interessante. A cidade de Washington é uma cidade que, para quem já a visitou, de facto, e conhece a maçonaria, percebe isso perfeitamente. Eu já lá estive e foi uma cidade que eu gostei muito, por várias razões, também por estas, não é? Porque, de facto, está muito, muito presente toda a simbologia. E pronto, portanto, o delta, nós chamamos de delta, não é? Em forma de triângulo, mas chamamos de delta. Tem muitas formas, aparece sob muitas formas, com muitos desenhos, não é assim uns mais luminosos, uns mais simples, assim menos sofisticados, outros mais elaborados, não é? Este, por exemplo, que eu apanhei na internet é interessante, porque o próprio delta é feito pelo esquadro e pelo compasso, de alguma maneira, não é? E depois outros ainda mais elaborados, não é? Portanto, há muitas, muitas maneiras deles serem representados e, portanto, este olho, enfim, é o olho que tudo vê, não é? É o olho que tudo vê. E depois cada um pode chamar-lhe aquilo que entender. Mas este é realmente um grande símbolo e muito forte na maçonaria. Não vou explorar os símbolos todos, como é evidente, não é? Até porque isto não digo que fossem 1001 noites a falar sobre isso, mas seria com certeza muito tempo. Portanto, não vou explorar isso. Vou, sim, falar aqui de um outro símbolo que eu acho interessante trazer para aqui, e que é este. Portanto, temos aqui uma porta e duas colunas. Estas duas colunas que se encontram em todos os sítios onde os maçons trabalham, nas chamadas lojas maçónicas, não é? Para quem não é da maçonaria, certamente já ouviu dizer isso, o local onde se trabalha chama-se loja, mas depois, através do ritual, justamente, nós transmutamos esse local num templo, porque o trabalho que fazemos é ritualístico e, portanto, é através do ritual que nós transformamos aquele lugar num templo. Portanto, tudo aquilo que nós fazemos, dizemos, a forma como até nos movimentamos, tudo isso obedece a um ritual. E estas duas colunas costumam ter aqui umas letras, também agora não vou explorar isso, mas de facto elas às vezes estão fora, como é o caso, não é? Temos ali a porta de entrada para o local, não é? E temos as colunas fora. Mas às vezes, por questões logísticas ou outras, elas estão dentro. Mas aparecem sempre, não tão elaboradas como esta, às vezes muito mais simples, as formas são muito, muito variadas. Mas as duas colunas são muito importantes. Porquê? Porque fazemos aqui uma associação simbólica ao templo, ao grande templo de Salomão, o grande rei sábio. E, portanto, estas duas colunas são, de facto, as colunas do templo.
as colunas do templo. E elas encontram-se em todas as lojas maçónicas. De uma forma ou de outra, elas estão sempre lá. E estas colunas são muito interessantes. São estas duas colunas, um símbolo muito importante. E na nossa Baixa Pombalina, aqui em Lisboa, a Baixa Pombalina está repleta de simbologia maçónica. Quem já fez alguma visita assim mais profunda à Baixa Pombalina encontra isso. E muito simplesmente porquê? Porque o Marquês de Pombal, entre outros, era maçom. Ele era maçom, tinha sido iniciado na Áustria, se não me engano, na Áustria, numa loja maçónica chamada Fênix Renascida. Portanto, alguns numa rua aqui da Baixa Pombalina, não sei se é a Rua de São Nicolau, se é outra qualquer, eu misturo um bocado estas ruas, conheço as três principais, e que também têm uma grande simbologia, mas aqui mais ligada a outras áreas espirituais, vamos dizer assim, que é a Cabala. Mas não vamos por aí. Mas nessa rua de Lisboa, da Baixa Pombalina, está lá uma fênix. As pessoas julgam que é outra ave qualquer, mas não é uma fênix, e é supostamente por causa disso, do Marquês de Pombal ter sido iniciado nessa loja, Fênix Renascida. Mas aqui na Baixa Pombalina, poderá haver quem não saiba, estão lá as colunas. Elas estão aqui. Chama-se o Cais das Colunas? Pois claro. E estão lá. Elas estão lá. Portanto, as duas colunas são a entrada no templo, ou seja, a Baixa Pombalina é a entrada num templo. Essa é a ideia. É interessante, essa simbologia está lá, as pessoas dizem o Cais das Colunas, mas a realidade é esta. Elas estão lá e estão, já as retiraram, depois já as voltaram a colocar, elas de facto estão lá por uma razão. WhatsApp, Benjamin. Pronto, já tenho som outra vez. Estão a ouvir, não estão? Sim? Pronto. Ok, ótimo. Mas já tinha ficado sem som. Não importa. Já tenho som outra vez. Pronto, o caso das colunas. E há também quem diga, e já que eu falei dos Estados Unidos, há também quem diga que aquelas duas torres gêmeas que existiam em Nova Iorque e que vão aparecer agora a seguir, já que estão, que estas duas torres eram exatamente as duas colunas. Porque o país foi fundado por maçons, portanto, até poderia fazer sentido que a simbologia estivesse por trás destas duas construções. E, na verdade, quando se deu o atentado, em 2001, não é? E as torres caíram, não é? Parece que o Templo de Salomão foi destruído outra vez, novamente. Bom, é assim, poderá fazer sentido, Já lá não existem, mas estiveram lá ainda desde 1973. Bom, continuando aqui agora a nossa conversa. Desculpem, agora, às vezes, quando estou muito tempo num slide, depois não consigo fazer passar tão depressa. Em suma, e agora não vou falar mais de maçonaria, já dei aqui alguns toques. Em suma, nós temos aqui três grandes vetores na maçonaria. E os três grandes vetores são o facto de ser iniciática, portanto, nós temos um progresso que é feito portanto, ele é feito progressivamente, não entra lá qualquer pessoa. Não entra lá qualquer pessoa neste sentido, quer dizer, de facto, precisa de ser iniciada para poder realmente entrar e progredir. Um outro grande vetor é ser ritualística, com base em símbolos. E o terceiro grande vetor, e isto é muito importante porque nisto que eu vou dizer a seguir reside alguma confusão sobre a maçonaria e alguns preconceitos que existem.
é que o nosso foco é o desenvolvimento de uma consciência humanística, porque, na verdade, nós trabalhamos para o desenvolvimento humano e, portanto, temos que nos trabalhar a nós. No fundo, a simbologia do templo. Nós somos o nosso próprio templo e, portanto, temos que começar por trabalhar-nos a nós. A maçonaria é uma das formas, é uma forma de nós nos podermos trabalhar a nós mesmos e mesmas, porque há outras, existem outras, mas esta é uma forma. E, portanto, nós, ao trabalharmos a nós podemos depois contribuir para o progresso da humanidade. Agora, as pessoas são as pessoas, cada uma, enfim, pensa como pensa, sente como sente e manifesta para o exterior o seu sentir, os seus conhecimentos, os seus ensinamentos e portanto, as pessoas têm a sua forma própria de estar na vida e portanto, são pessoas. Não estamos aqui no caminho da santidade, nada disso. Estamos no desenvolvimento pessoal, vamos dizer assim. É uma forma de nós nos trabalharmos a nós mesmos e mesmas. E, portanto, agora vou falar então daquilo que nos trouxe aqui e que me trouxe aqui, que é a maçonaria mista. E porquê maçonaria mista? Se eu digo maçonaria mista, é porque, de facto, existe maçonaria que não é mista. E é verdade, porque eu disse há pouco que a maçonaria é antiga. Eu disse há pouco que não sabemos a sua data de nascimento, mas ela é muito antiga. E, sobretudo, as tradições que nós vamos buscar são realmente muito, muito antigas. E sendo assim, sendo tão antigas, elas são trabalhadas da forma que foi acontecendo, Porquê é que eu estou a falar de maçonaria mista? Porque, na verdade, sendo a maçonaria tão antiga, e porque, de facto, as mulheres foram mais confinadas ao chamado gineceu, como se falava na Grécia Antiga, a maçonaria era uma coisa de homens. Portanto, os homens pegavam nas espadas, os homens é que faziam os seus rituais, mas mulheres não. As mulheres não eram admitidas na maçonaria. A maçonaria era, de facto, uma coisa exclusivamente masculina. Então, quando nós vamos perceber a maçonaria, vamos viajar no tempo. E vamos viajar no tempo, sobretudo, para trás, até ao início dos 130 anos. Porque não vamos tão atrás, para os séculos para trás disso, porque há muita... é muito interessante e há muita literatura sobre isso, muita informação sobre isso, mas vamos viajar no tempo até 130 anos atrás, mais ou menos. Portanto, vamos viajar até ao século XIX. Vamos viajar até ao século XIX. E aí nós podemos perceber que, na verdade, aquilo que se passava era que a maçonaria era masculina. Fui buscar estes. Isto à internet, isto é mais antigo, claramente, mais antigo pela forma de vestir, não é? Mas acredito que as coisas se passassem mais ou menos assim. Estão a ver, eles têm espadas na mão, têm um tapete no chão com símbolos, não é? Estão lá símbolos e, portanto, estão aqui a fazer trabalho maçónico e descobri também na internet, isto está acessível, a internet agora está cheia de coisas, não é? Aquilo a que nós chamamos uma iniciação, porque de facto temos aqui uma pessoa, um homem, claro, de olhos vendados, que é o que se passa pelo menos quando se entra na maçonaria, aquilo a que nós chamamos o profano,
vem de olhos vendados, porque não tem que entrar e ver a realidade de outra maneira, vamos dizer assim. E, portanto, vem de olhos vendados. E, portanto, o que está aqui a passar, claramente é mais antigo do que o século XIX, é uma sessão maçónica, melhor dizendo, uma iniciação maçónica. Mas pronto, vamos então agora, não é, ao século XIX. E como isto, na verdade, é na Europa, tudo isto se passou, a maçonaria mista surgiu na Europa. Eu falei dos Estados Unidos, pois essa maçonaria exclusivamente masculina, mas no século XIX, na Europa, as coisas estavam a tomar um rumo muito interessante. Então, como é que era a Europa do século XIX? Temos aqui a maneira de vestir das pessoas no século XIX, não é? As pessoas com mais posses, não é? As pessoas com menos posses, temos aqui as senhoras a tomarem chá para vermos o feminino da época, como se vestia, e na verdade, as mulheres estavam, pelo menos as de classes sociais mais elevadas, tinham as suas vidas confortáveis e tomavam chá com as amigas. Portanto, a sua vida, depois, naturalmente, eram mães, esposas, era mais ou menos isto, a vida das mulheres. Claro que as pessoas menos desfavorecidas vestiam-se de outra maneira e tinham outras vivências. É isto, a Europa do século XIX era mais ou menos isto. Mais ou menos isto. Então, eu vou construir aqui uma montra com algumas imagens de como era a Europa do século XIX. Portanto, coloquei aqui agora, para começar essa montra, não é? Um casal naturalmente um casal citadino, como se vê, e um rústico, campestre, não é? Que, pronto, tinham a sua maneira de estar, de viver, e faziam parte da sociedade do século XIX. Mas o século XIX foi um século em que surgiram grandes invenções. Pois, grandes invenções. Estas grandes invenções que surgiram foram, por exemplo, a fotografia. Não é? A fotografia foi evoluindo, as máquinas fotográficas foram evoluindo até chegarem aos nossos dias com estas coisas maravilhosas que, além de nós tirarmos fotografias, fazemos muito mais coisas. Embora daqui. Aqui um apito. A fotografia, não é? Dizia eu, e depois o cinema. Temos aqui os irmãos Lumière, os famosos irmãos Lumière, uma sala de cinema assim muito privada e antiga, uma imagem que eu apanhei na internet e que achei muito interessante. Portanto, estas grandes invenções têm que ir aqui para a montra também do século XIX, não é? A fotografia e o cinema. E pronto, tudo isto foi evoluindo ao longo do século, não é? E depois temos outras coisas, a Coca-Cola. A Coca-Cola. E agora, por estar aqui a Coca-Cola, muitas pessoas acham que conhecem aquela famosa frase do Fernando Pessoa, não é? Primeiro estranha-se, depois entranha-se. E muitas pessoas, quando entram para a maçonaria, quando aderem à maçonaria, primeiro estranham realmente, mas depois tudo isso, os símbolos, aliás, o estudo dos símbolos é muito interessante, porque nós começamos por entendê-los com a mente, não é? É uma questão mental. O que é que este símbolo quer dizer? Quer dizer isto assim, assim. Depois começamos a senti-los, e começamos a criar uma ligação emocional com os símbolos. Isto, qualquer símbolo, não é só na maçonaria, qualquer símbolo. Tudo, eu já vos disse que trabalho com várias linguagens simbólicas e isto acontece, não é? Quando começamos a estudar símbolos. Portanto, começamos a senti-los. E depois eles acabam por se entranhar. Não é? Há aqui um percurso que começa em cima e que termina mais abaixo, aqui quando eles se entranham nas nossas entranhas. E a partir daí eles passam a fazer parte de nós, parte do nosso dia-a-dia, parte da nossa linguagem, parte da nossa postura. E a Coca-Cola vem do século XIX. E as pessoas primeiro estranharam e depois, olha, até hoje ainda existe Coca-Cola, não é? Pronto, mudaram as imagens, mudaram muitas coisas, não é?
aquela garrafinha, não é? Que, toda muito elegante, não é? Que foi feita a partir justamente de um corpo humano, de uma grande atriz chamada Mae West, mas depois vieram as latas, as latinhas, todas essas coisas, e, portanto, a Coca-Cola foi uma invenção. Como foi o fósforo, o pau de fósforo, não é? E, portanto, nós agora já quase não usamos fósforos, não é? Já se usa muito pouco, mas, na verdade, foi uma grande invenção. E criaram-se grandes fábricas para fabricarem, não é? Os fósforos. O chamado fascicler, ou o zip, como dizem os nossos irmãos do Brasil, as pilhas, não é? O primórdio das pilhas, a máquina de costura, os gramofones, as grafonolas, essas coisas, os patins, não é? Tudo isto foi sendo inventado ao longo do século XIX. Eu vou colocar ali na montra apenas um destes objetos. Olha, já lá está, na montra. Pronto. E vamos continuar a ver aqui assim outras coisas, mas agora outras na área da comunicação. Os telefones, não é? E naturalmente depois aquelas coisas todas dos telégrafos, este senhor que aqui está é o senhor Marconi. Portanto, esta área também se desenvolveu muito ao longo do século XIX. Portanto, eu vou colocar aqui na montra um telefone, este todo bonito, não é? Com uma forma muito bonita. Pronto. Portanto, isto foram outras grandes invenções que aproximaram muitas pessoas e hoje em dia, cada vez mais, não é? Estamos aqui em Zoom. Isto, de facto, é extraordinário, todo este desenvolvimento. Mas estas são as raízes desse desenvolvimento. E depois nas comunicações. Nas comunicações nós temos os comboios, os automóveis, não é? O Ford T é um bocadinho mais tardio, já é do século XX, mas ele foi tão paradigmático, não é, que eu o coloquei aqui. Eu descobri na internet a estação de Campanhã, a estação de Campanhã, que eu achei deliciosa aqui com um comboio. Portanto, temos aqui outra vez uns apitos. Eu estou a ouvi-los, não sei se toda a gente Sou eu, se calhar sou eu aqui. Pronto, então, ok, não há problema. Agora já desapareceram. Muito bem, então vou colocar aqui na montra também, não posso deixar de colocar aqui na montra do século XIX, duas grandes invenções que, naturalmente, os desenvolvimentos foram sucedendo ao longo do século e nos tempos seguintes, não é? E continuando, agora vamos ver outra coisa. Vamos ver algumas personagens ilustres do século XIX, porque houve aqui coisas muito interessantes, pessoas muito, muito interessantes que no século XIX viveram. Temos aqui no domínio do pensamento, eu coloquei-os longe porque, enfim, são muito diferentes. O Marx e o Engels coloquei-os ao pé um do outro, mas o Nietzsche um bocadinho mais longe. Personagens muito, muito interessantes em termos do pensamento. Depois os artistas, coloquei aqui alguns, não é? Na pintura, na escultura, na arquitetura. Eu coloquei aqui o nosso Amadeu de Sousa Cardoso, que foi uma pena ter tido uma vida tão curta, mas foi um artista tão especial, eu diria. E depois, claro, na área, aqui numa área muito, muito especial, este pulo aqui sozinho, o Freud, não é? Que é uma figura incontornável do século XIX. E depois temos aqui, na área das ciências, aqui gente muito importante, e eu coloquei só aqui alguns, não é? Uns europeus, outros não. O Edison, por exemplo, que eu coloquei aqui, um indivíduo que, de facto, teve uma grande... enfim, era um inventor incrível, não é? Inventou tanta coisa que realmente era numa criatividade científica extraordinária. O Darwin, não é, que fez as suas grandes viagens, o Nobel, que nos legou o seu nome associado a prémios, o Pasteur, temos aqui o raio-x, que foi inventado, os primórdios do raio-x foram inventados no século XIX. Temos aqui o seu inventor com uma mão, os dedos, os ossos de uma mão, que seria a mão da esposa, que foi realmente radiografada, vamos dizer assim, por ele.
não é? E pronto, temos aqui alguns cientistas, não é? Aqui estão todos aqueles que eu referi, que não são alguns, só para dar aqui alguns exemplos, em certas áreas do conhecimento, e eu vou colocar aqui representantes nesta montra, vou colocar aqui o Van Gogh como representante da pintura. Claro, tinha que pôr aqui o Freud, que é foi uma figura, como eu disse há pouco, incontornável, o Darwin, depois o senhor Nobel, porque realmente foi muito importante, além de ter inventado a dinamite e essas coisas, depois está muito associado aos prémios, não é? O senhor Hertz, as ondas hertzianas, não é? Que de facto fazem parte do nosso léxico atualmente, não é? E depois, agora juntei-os todos, o Marx, o Engels e o Nietzsche, que foram realmente figuras muito, muito importantes do ponto de vista do pensamento. E quando olhamos para aqui, para toda esta zona do mapa, da montra, que, sobretudo esta parte, porque aqui estão pessoas ligadas a áreas do conhecimento muito importantes, não é? Nós, quando olhamos para isto, nós só vemos aqui homens, de facto. E se nós pensarmos assim, muito bem, temos aqui alguns líderes de pensamento, artistas, temos cientistas, inventores. Se fizermos um esforço, talvez nos lembremos de alguma mulher. Mas, normalmente, se eu fizer a pergunta, e já fiz essa experiência de dizer, lembram-se alguma mulher no século XIX que, do ponto de vista científico, tivesse alguma relevância? Normalmente as pessoas pensam um bocadinho e dizem Marie Curie. E pronto. Não é? Ela recebeu o Prémio Nobel em 1903, mas todo o trabalho dela foi durante o século XIX, juntamente com o marido, que depois faleceu, e, portanto, ela acabou ficando sozinha e continuando o trabalho. Foi uma mulher notável, mas temos dificuldade em lembrarmos, em nos recordarmos de nomes de mulheres. Não, pois é assim, porque as mulheres estavam direcionadas para outras missões e, de alguma maneira, subalternizadas. É verdade. Podemos usar esta palavra, acho que poderá fazer sentido, para retratar a forma como se vivia, as mulheres viviam no século XIX. Eram tratadas e consideradas pela sociedade. Bom, mas noutras áreas, algumas mulheres distinguiram-se. Por exemplo, na literatura, nós temos aqui duas inglesas, não é? Jane Austen e Emily Bronte. A Jane Austen com Orgulho e Preconceito, Sensibilidade e Bom Senso, a Emily Bronte com o famoso Jane Eyre, o Monte dos Vendavais, não é? Portanto, temos aqui, de facto, mulheres, pus aqui estas duas, são duas que é fácil a gente lembrar-se delas. Havia, com certeza, houve outras, mas algumas tiveram que usar pseudónimos masculinos. Algumas tiveram que usar pseudónimos masculinos. E na música também houve algumas mulheres que elas compunham e eram os seus irmãos, maridos, que chegavam à frente. É assim. Portanto, as coisas não eram muito fáceis para as mulheres. Nós aqui em Portugal tivemos duas mulheres no século XIX que foram duas personagens. Tivemos várias, não foram as únicas. Mas eu selecionei aqui duas. Gostava de lhes prestar aqui também alguma homenagem. Uma é a famosa Marquesa de Alorna. Onde é que ela está? Está aqui. E a outra, uma senhora chamada Carolina Michaelis. Esta senhora não era portuguesa, era alemã, nasceu na Alemanha e faleceu em Portugal, depois viveu a sua vida aqui em Portugal, na cidade do Porto. Portanto, estas duas mulheres foram muito interessantes. A Carolina Michaelis, ela nasceu em 1851, em Berlim, e faleceu em 1925, portanto, já no século XX. E ela era uma crítica literária, era escritora, era professora universitária e foi a primeira mulher a lecionar numa universidade portuguesa, na Universidade de Coimbra.
e uma das duas primeiras a entrar na Academia das Ciências. Não é? Portanto, foi uma mulher muito já reconhecida como uma figura, enfim, não comum, não é? Uma figura não comum. Encontramos algumas nestas outras áreas. Mas, na verdade, há aqui uma coisa no século XIX que foi extremamente importante e que mudou a face do mundo. Mudou claramente a face do mundo, foi a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, pronto, começou, foi acontecendo. Não vou contar aqui a história da Revolução Industrial, enfim, ela é conhecida, mas realmente a Revolução Industrial foi muito importante porque a Revolução Industrial está ligada, de facto, claramente, ao desenvolvimento do papel das mulheres na sociedade. E porquê? Ora, uma das razões foi porque começaram a construir-se fábricas para fabricar aquelas coisas todas que nós já fomos falando, essas e outras, não é? Onde é que vamos buscar a mão de obra? Não é? Os homens não eram suficientes, porque naquela altura não havia a maquinaria, não havia robôs, não havia nada disso. Então era tudo feito manualmente. E, portanto, as grandes fábricas, as linhas de produção que foram sendo criadas, não é? nas fábricas, precisavam de mão de obra. Então, onde é que iam buscar? Pois os homens não eram suficientes, aí vão as mulheres. Portanto, as mulheres e o trabalho infantil também na altura, mas enfim, não havia a consciência que nós temos hoje sobre o trabalho infantil. Mas também havia. Mas as mulheres sempre ganhando menos que os homens, mas pronto, elas começaram a estar nas fábricas. E isso foi muito importante, porque elas começaram a ter autonomia, a ganhar dinheiro, a serem mais independentes. E todo esse acontecimento mudou muito a sociedade. Mudou muito a sociedade. E as mulheres começam a ir também para as universidades. As mulheres começam, é claro que as coisas não eram fáceis, havia o ensino superior era para os homens, e portanto isto foi um processo lento. Ao longo do século isto foi acontecendo nos sítios mais rapidamente, noutros sítios menos rapidamente, mas as mulheres começaram a entrar nas universidades. Portanto, com uma grande resistência, na verdade, em muitos sítios com muita resistência, mas isto começou a acontecer. Inevitavelmente, isto começou a acontecer. Portanto, paralelamente a este aspecto, porque as mulheres começam a ter mais conhecimentos, obviamente, vão para as universidades, começam a estudar, e as mulheres começam a dizer, mas então porquê é que nós somos subalternizadas? Porque é que, por exemplo, nós não votamos? Porque é que não temos o direito de voto? De exprimir a nossa opinião? Pois, as mulheres estavam sempre numa posição inferior, não é? Portanto, os homens é que eram médicos e as mulheres eram enfermeiras, não é? E havia até muito, eu quando era garota ainda me lembro de ver as enfermeiras com uma coisa que eu achava muita graça na cabeça, pareciam uns chapelinhos, não é? Aquilo estava muito ligado aos tempos antigos das mulheres que desempenhavam estes papéis de acompanhar os doentes ou os feridos nas guerras, não é? Muitas delas eram freiras, não é? E, portanto, usavam os seus véus, as suas coisas, portanto, de facto, as mulheres tinham este papel, não é? E poucos conhecimentos de medicina, efetivamente, tinham. As coisas foram evoluindo, as mulheres começaram a estudar medicina. Portanto, o tal chapelinho que eu achava muita graça teve que desaparecer porque os homens também começaram a ser enfermeiros. Portanto, as mulheres médicas e os homens também a serem enfermeiros. Pois claro. Portanto, tudo isto se igualizou, foi-se igualizando ao longo do século. Não é? Portanto, as mulheres começam a dizer: queremos votar, nós queremos exprimir a nossa opinião. Então aparecem os sufragistas, não é? E, portanto, este foi todo um processo que aqui todos os países da Europa, nos sítios com mais intensidade, menos intensidade, noutro continente, no continente americano, isto também começou a acontecer. Portanto, obviamente que, porque a Revolução Industrial
também aconteceu nos Estados Unidos, como é óbvio, não é? Portanto, nesse continente também as coisas começaram a acontecer. Portanto, as sufragistas começam a aparecer e as grandes marchas das sufragistas ridicularizadas por uns, por muitos homens ridicularizadas, mas por outros que tinham essa consciência. Mas por que não? Porque é que as mulheres realmente não hão de votar, não é? Eu apanhei esta fotografia na internet, achei muita graça, não é? Um desfile de sufragistas, lá no século XIX, assim, lá bem para os inícios ainda, que levavam as crianças nesta manifestação. Achei muita graça a esta fotografia. Bom, e portanto isto foi acontecendo, na verdade, o primeiro país a admitir o voto das mulheres foi a Nova Zelândia, imaginem, a Nova Zelândia. Não sei se sabiam isso, mas foi justamente em 1893, há 130 anos. Esta era uma grande feminista, está aqui numa nota, não sei se está em circulação agora, mas chamava-se Kate Sheppard, e foi realmente uma mulher notável. Em 1893, como eu disse, as mulheres passaram a ter direito de voto na Nova Zelândia. Foi muito interessante aí, nesse país que, enfim, está longe de nós, mas, na verdade, é um país que também esteve nestes movimentos, como a Austrália, não é? E foi justamente em 1893, há 130 anos. Mas isto ainda não tem a ver com a maçonaria mista. Porquê? Porque a maçonaria mista está enquadrada justamente nestas mudanças sociais que foram acontecendo no mundo, aqui, neste mundo mais próximo de nós, embora a Nova Zelândia esteja longe, mas, enfim, culturalmente está mais perto de nós do que os países asiáticos, por exemplo, ou os países africanos. Foi a 19 de setembro que isto foi promulgado. Noutros países isto foi mais difícil, é verdade. Nestes países isto foi difícil. E aqui em Portugal não foi nada fácil. Aqui em Portugal não foi fácil. E foi mesmo bastante complicado. Porque eu vou mostrar aqui esta senhora, Carolina Beatriz Ângelo, que muita gente durante muito tempo não conhecia. Agora, como aqui em Portugal deram o nome dela, ela era mais conhecida como Beatriz Ângelo, deram o nome dela a um hospital, as pessoas passaram a ter curiosidade em saber quem era esta senhora, porque muita gente a desconhecia. Esta mulher era médica. Era médica e fez uma coisa incrível, já no século XX, princípio do século XX, já depois da implantação da República. As mulheres não votavam ainda em Portugal, e ela apareceu a votar em 1911. Ela apareceu a votar, isto foi notícia, porque quem podia votar eram os chefes de família. E partia-se do princípio que os chefes de família eram homens. Só que ela era viúva, tinha filhos, e portanto ela apresentou-se a votar como chefe de família. E a lei depois foi mudada, não é? Para impedir que tal coisa, tal desmando, pudesse voltar a acontecer. Mas ela foi realmente uma mulher de grande coragem agora o nome dela está num hospital como médica, não é? Mas eu realmente admiro-a muito por este ato de coragem que ela teve. Ela fez isto em maio de 1911 e faleceu em outubro. Teve uma vida curta, não me recordo exatamente com que idade é que ela faleceu, mas foi uma vida curta. Mas só este ato foi tão relevante, tão importante, que de facto ela merece ser recordada. Bom, mas continuando, aconteceu aqui depois uma mudança neste movimento, porque primeiro quem estava neste movimento das sufragistas e da igualdade de direitos e tudo isso eram as mulheres mais cultas. Mas a Revolução Industrial levou a que muitas mulheres foram trabalhar para as fábricas. Pois, foram trabalhar para as fábricas e, portanto, classes sociais mais baixas, mas elas entram neste movimento, porque elas ganham dinheiro, elas têm os seus salários, elas começam a ganhar a sua independência e, portanto, elas juntam-se às mulheres mais cultas, enfim, que tinham estudado, elas juntam-se
a este movimento. Então o movimento engrossa, cresce, não é? Reparem, eu apanhei este na internet e aqui no centro, não é? Eu não sei se isto é em Londres, se onde é que é, não consegui identificar, mas pelo menos é a língua inglesa. Mas aqui no centro, não é? Diz Working Women Demand the Vote. As mulheres trabalhadoras, não é? Portanto, este movimento foi engrossando, foi crescendo e cada vez tendo mais força. E, como se vê, estão aqui alguns homens também, juntamente com elas. Alguns homens que, eventualmente, estivessem de acordo com esta, digamos, esta luta, vamos dizer assim. Eu não gosto muito de usar palavras bélicas, mas às vezes dão jeito. Bom, e agora, na maçonaria? O que é que se passava na maçonaria? Isto era o século XIX. O que é que se passava na maçonaria? A maçonaria continuava a ser exclusivamente masculina. Pronto, era masculina, acabou-se, isto era uma coisa de homens, e era assim, não é? Então, as mulheres começam a dizer, então, se nós queremos o voto, nós queremos ter igualdade. Houve mulheres que disseram, mas nós queremos entrar na maçonaria, nós queremos entrar na maçonaria. E agora? E agora a resistência. Há muita literatura sobre isso, nomeadamente sobre a maçonaria em Portugal, porque a maçonaria em Portugal, tradicionalmente masculina, não é? A maior, a ordem mais antiga aqui em Portugal, masculina, que é o Grande Oriente Lusitano, não é? Agora chama-se assim, não é? Portanto, a história tem tido aqui muitas voltas, mas, e as designações às vezes mudam, mas pronto, tem estado a celebrar justamente os seus 220 anos de existência. 220 anos, são muitos anos. Não é? E portanto, na verdade, pois, os homens é que pertenciam, não é? Tive um avô paterno que era maçom, só ele não contou nada à família, não dizia nada à família, a família ignorava isso. Eu ainda me lembro desse meu avô, para conviver com ele. Só quando ele faleceu é que se percebeu que ele de facto pertencia à maçonaria masculina, pois é evidente, não é? Mas era isto. Só que as mulheres começam a querer a bater à porta e a dizer nós queremos entrar. E a resistência a acontecer, como é óbvio, não é? Porque as coisas não eram fáceis para, digamos, os homens aceitarem, muitos homens aceitarem as mulheres como suas iguais. Como suas iguais. E então aconteceu uma coisa. Há 130 anos. Há 130 anos, em Paris, aconteceu que um grupo de homens e de mulheres criou a primeira ordem maçónica mista. O direito humano. E, de facto, isto aconteceu há 130 anos e a história é interessante. Claro que tenho aqui irmãos e irmãs da minha ordem, mas para quem não sabe, eu vou contar. Na verdade, esta ordem chama-se Ordem Maçónica Mista Internacional de Droit Humain, porque a origem é francesa, e depois nós, aqui em Portugal, dizemos o direito humano. Nos outros países, dizem na sua língua. Portanto, é uma designação muito longa e às vezes em certas situações quando me perguntam, enfim, quando eu tenho que dizer de onde é que sou, Ordem Maçónica Mista Internacional de Droit Humain, o Direito Humano, nós costumamos dizer isto tudo e depois abreviadamente dizemos DH, é mais fácil, DH, pronto. Portanto, esta é o nosso, enfim, é a nossa a visão, é o nosso logótipo, pronto, para usarmos esta palavra, não é? E, portanto, está cheio de símbolos, tudo cheio de símbolos. A maçonaria tudo é símbolo. E, portanto, não podemos, nunca podemos prescindir deles, não é? Eles estão sempre presentes. Portanto, nós temos aqui, não é? Os 130 anos e a data oficial é 4 de abril de 1893. Bom, vou falar um bocadinho sobre isto. Estes são os fundadores. Não era um casal, era um homem e uma mulher, um casal.
portanto, a esposa deste senhor que aqui está, de facto, ela pertenceu à ordem, até foi grã-mestra. Mas estas duas pessoas que aqui estão são os fundadores. Eu vou apresentá-los. Vou começar pela senhora, que se chamava Marie Adélaïde de Reims, mais conhecida como Maria de Reims. Ela era uma mulher já evoluída, bastante evoluída para a época. Ela nasceu em 1828, portanto, bastante no princípio do século XIX, e faleceu ainda no século XIX. Era jornalista, escritora, era conferencista, ela dava conferências. Não usava era o PowerPoint, mas dava conferências, não é? E era membro da Société pour la Revendication du Droit des Femmes, não é? Defensora dos direitos das mulheres. Pronto. Portanto, uma mulher culta, não é? Uma mulher muito culta, e que se tornou bastante conhecida na sociedade francesa, nomeadamente em Paris, porque realmente ela dava a sua cara para o exterior, não é? Com as suas opiniões, e era uma mulher muito decidida e até muito destemida. Muito destemida. Quanto a ele, ao senhor que eu apresentei, para quem não conhece, é um senhor que se chamava Georges Martin, era médico. Era médico e era político também, republicano. Foi senador, foi vereador na cidade de Paris, não é? Nasceu em 1844 e faleceu já no século XX, embora ainda no princípio do século XX. E, portanto, ele aparece aqui, reparem que ele está aqui com um paramento. Não é? Está aqui com um paramento maçónico. E se repararem bem, aqui no centro, não é, está o G, estão a ver o G, não é? Que uma das... eu disse há pouco que ele poderia ser a inicial da palavra geometria, mas pode associar-se a outras palavras que comecem por G, como, por exemplo, gnose e por aí fora. Não vamos agora desenvolver isso, mas ele está aqui com um colar maçónico. E continuemos a viagem no tempo. Continuemos, porque há aqui mais umas coisas que eu gostaria de partilhar convosco. Porque esta senhora, Maria de Reims, ela, de facto, queria entrar na maçonaria, não é? E então foi bater à porta de uma loja. Foi bater à porta de uma loja masculina, claro. Claro que era masculina. Era uma loja chamada Livros Pensadores. Isto foi em 1882. 1882. Portanto, era essa loja situava-se perto de Paris, em Le Pec, e pronto, foi lá bater à porta e aceitaram-na. Isto foi muito interessante, não é? Aceitaram-na e isto não foi pacífico, não é? Porque isto provocou muita polémica e uma grande decisão na audiência, porque a audiência era exclusivamente masculina. Então, isto foi muito complicado, não foi absolutamente nada fácil, mas ela foi indiciada, não é? Pronto, e depois deu uma polémica muito grande, que agora, claro, não vamos desenvolver os detalhes, mas isto foi realmente muito complicado, a resistência foi muito grande, não é? E na sua iniciação esteve exatamente Georges Martin, não é? Que afirmou na iniciação de Maria de Reims isto, não é? No seu discurso que fez na altura. O futuro pertence a quem ama o progresso. E vocês encontram-se nesse número. Vocês, esses homens que a aceitaram e essa mulher que teve a coragem de bater à porta de uma loja, não é? Numa loja maçónica. Portanto, isto depois deu muita volta, deu para aqui muitas voltas, houve outras pessoas que se juntaram, não é? O movimento, como é óbvio, e portanto, em abril de 1893, acabam por criar, mesmo em Paris, realmente a primeira audiência maçónica para homens e mulheres. Homens e mulheres em pé, absolutamente de igualdade. E isto foi realmente muito interessante, porque foi o nascimento da nossa ordem e que foi crescendo até aos nossos dias. Esta é a primeira Constituição que foi feita, portanto, já um bocadinho mais tarde, não é? Em 1920, a primeira Constituição com
digamos, todas as regras, não é? Todas as regras, portanto, deu-se uma grande convenção em 1920, porque já havia mais lojas que pertenciam a esta ordem, portanto, fez-se essa convenção e foi elaborada uma Constituição, não é? Portanto, uma Constituição não é um órgão disparate, é um conjunto de regulamentos, não é? De regras para as pessoas saberem onde estão e como deverão comportar-se. Portanto, esta foi a primeira Constituição. Na atualidade, esta ordem é bastante abrangente já, tem mais de 30 mil membros espalhados pelo mundo e estamos em cerca de 60 países. Muito curiosamente, com uma implantação em África, bastante grande. É muito interessante, sobretudo na África francófona, uma grande implantação. Nós temos as grandes reuniões que nós chamamos de convenções internacionais que decorrem em Paris sempre, de 5 em 5 anos. Eu, desde que estou aqui na Ordem, eu tenho ido sempre a essas convenções portanto, da primeira vez fiquei muito admirada, não estava à espera, fiquei admirada, mas favoravelmente admirada, quando vi realmente tantos países africanos representados. Muito, muito interessante. Não é? Muitos países europeus, como é evidente, não é? Da América do Norte, América do Sul, América Central, não é? Todos, muitas representações, é realmente muito, muito interessante. Basta dizer que, neste momento, as 3 línguas oficiais do direito humano são o francês, claro, o inglês e o espanhol. Em português não é, não é, porque no Brasil também há muita implantação do DH, imensa implantação. Aliás, temos cá em Portugal irmãos e irmãs que vieram do Brasil e que estão cá connosco. Portanto, é realmente uma implantação muito grande no mundo. Isto é o que nós temos hoje. E temos um hino, é muito engraçado, porque isto vem ainda do século XIX, no princípio da Ordem. Este hino, nós ainda o ouvimos, ainda o tocamos, não o cantamos. Ele está em francês, claro, porque a origem é francesa, mas é muito interessante termos um hino, não é? E está aqui este casal, ela é que pertencia à nossa ordem, está aqui, como vê, ela tem uma faixa que diz 33. Não é? 33 é o número de graus, o tal progresso que eu estava falando há pouco, isto para as pessoas que estejam aqui e que não conheçam por dentro a maçonaria, não é? Temos vários degraus, não é? Que se vão subindo, e é uma escadaria, não é? Uma escadaria. Portanto, aqui o mais comum é que o grau máximo seja o 33. E, portanto, ela chamava-se Amélie Gedal, ela era ligada à música, mas também escritora, era uma mulher cultíssima, gostaria de tê-la conhecido. E o marido, que era músico, era maçom também, mas não do DH. Portanto, eles em conjunto criaram o hino, não é? Ela escreveu a letra, ele escreveu a música e pronto. Esse hino ainda continua a ser o hino do DH, do Direito Humano. Agora, gostava de partilhar convosco, e sobretudo para as pessoas que não conhecem tão bem a nossa ordem, porque nós somos discretos. Costuma dizer-se que a maçonaria não é secreta, é discreta. Não é? Mas nós, no DH, se calhar ainda somos mais discretos do que o habitual. Há uma certa discrição, digamos, na nossa gênese, se calhar. Então, o artigo 1º da Constituição da Ordem, eu vou falar-vos portanto,
a Constituição, eu mostrei-vos a primeira, não é? Mas as Constituições têm sido revistas, como é óbvio, não é? E, portanto, no ano passado, houve uma convenção internacional e houve algumas mudanças que foram feitas na nossa Constituição. Eu já vos falarei delas. Isto para vos mostrar como uma obediência mista, eu umas vezes digo obediência, outras vezes digo ordem, isto para quem não está muito familiarizado com isto, no fundo eu estou a usar isto como sinónimos. Pronto, ficamos assim. Umas vezes digo ordem, outras vezes digo obediência. Portanto, como eu estava a dizer, a nossa Constituição foi sofrendo, naturalmente, algumas mudanças ao longo dos anos, são 130, não é? Pronto. E, portanto, a anterior à última, que foi teve as últimas mudanças aconteceram em 2022, mas a anterior tinha como artigo 1º dessa Constituição, dizia isto, que a Ordem Maçónica Mista Internacional e o Trabalho Humano afirma a igualdade do homem e da mulher. Isto de usar a palavra homem como significando ser humano, não. Há o homem e a mulher. Não é? Portanto, homem é homem, mulher é mulher. Não é? Pronto. Portanto, a igualdade do homem e da mulher. Esta é a primeira. E depois, no artigo 1º, o fundamento da ordem é proclamar que pretende que eles e elas venham a fruir em toda a Terra, de forma igual, da justiça social numa humanidade organizada em sociedades livres e fraternas. Isto foi, durante bastante tempo, não é, o artigo 1º da Constituição. Mas os tempos mudam. E ele foi reformulado. Não, a primeira parte, a Ordem Maçónica Mista Internacional do Trabalho Humano afirma a igualdade do homem e da mulher. Isto é um princípio básico. Mas, agora, este artigo foi mudado. O fundamento da ordem já não é dito exatamente da mesma maneira. O fundamento da ordem é proclamar que pretende que todos os seres humanos do mundo possam beneficiar igualmente da justiça social numa humanidade organizada em sociedades livres e fraternas. A fraternidade é um dos grandes princípios da maçonaria. Fraternidade liga-nos e disponibiliza-nos para nos colocarmos no lugar das outras pessoas e para nos disponibilizarmos para as ajudarmos naquilo que for necessário. Bom, portanto, todos os seres humanos, porque, na verdade, nós, durante muito tempo, na nossa cabeça, o mundo era preto e branco. E agora apareceram mais cores. Apareceram mais cores e, portanto, a sociedade está a mexer muito, estão a aparecer conceitos novos em termos do que é uma pessoa. Perdão. Portanto, agora falamos de seres humanos. Não é? É assim. Então, o artigo foi reformulado para abranger tudo. Não é? Nós usamos internamente uma palavra que, na verdade, é um neologismo, não é? Que em francês é mixité e que nós, em português, dizemos mixidade. E esta mixidade abrange todos os seres humanos. E, de tal maneira, isto é importante que o artigo 2º, que também foi mudado, não vale a pena estar a falar do outro, mas já vão perceber a ideia, não é? O artigo 2º diz que a nossa ordem é composta de franco-maçons. Já agora são parênteses. Vou criar aqui um bocadinho de suspense para o artigo 2º, mas aqui um parênteses. É que nós, na nossa ordem, e aqui em Portugal, nós usamos a palavra maçom. Nós somos maçons. Porque é como se a palavra não tivesse género. Maçom, nem sequer é uma palavra portuguesa, não é? A palavra maçom quer dizer pedreiro, como toda a gente sabe, não é? E, portanto, houve, nos tempos antigos, também aqui em Portugal, não é? Os pedreiros livres, não é? Enfim, tudo isso. Mas o maçom está ligado, eu falei há pouco da construção das catedrais, não é? E, na verdade, nós temos aqui, de facto, a ligação do construir o templo.
Esta é a simbologia maçónica. Mas, enfim. Portanto, isto, o parênteses, era dizer que nós usamos a palavra maçom, não é? Mas há quem utilize, aqui em Portugal, a palavra maçona. Há quem utilize. Nós, internamente, não usamos. Portanto, usamos a palavra como se não tivesse género. Mas há quem utilize. Maçona. Portanto, enfim, as pessoas utilizam como bem entenderem, e nós percebemos o que é que isso quer dizer, como é evidente. Portanto, voltando ao artigo 2º, ele afirma que a nossa ordem é composta de franco-maçons fraternalmente unidos na sua diversidade. E isto é realmente muito importante, não é? Sem distinção de ordem social, étnica, filosófica ou religiosa. Portanto, não há aqui nem etnias, nem religião, nem, obviamente, partidos políticos, nem distinções sociais. Isto é um princípio básico, não apenas nosso, mas, de alguma maneira, da maçonaria. Embora a linha masculina seja masculina, a linha feminina seja feminina, porque ela também existe, e nós temos a mixidade, a mixité, como eu falei. Portanto, franco-maçons, e aqui é mesmo como se não tivesse género, não é? Fraternalmente unidos na sua diversidade, na nossa diversidade, porque nós somos pessoas e, portanto, somos aquilo que somos. E esta é a grande riqueza que eu vejo neste nosso conceito de base, que é a raiz da nossa existência. Embora a história que eu vos contei, não é? A história é esta, não é? Vem daqui. A maçonaria mista surge porque as mulheres chegaram à frente e disseram: nós somos gente, nós queremos ser iguais aos homens em direitos, como é evidente, não é? Pronto, e foi aí que tudo começou. E agora vamos seguindo, vamos caminhando, e agora temos uma grande diversidade. É isto, uma grande diversidade de seres humanos. E ainda bem, porque eu costumo dizer que nós, na verdade, somos a humanidade. Na verdade, somos todos um. E é aí, na unidade, que nós nos encontramos. Mas manifestamos-nos na nossa diversidade. Eu estou profundamente de acordo com este artigo. E, continuando a viagem, agora tenho que falar, e já estou a aproximar do final da conversa, tenho que falar de Portugal. Tenho que falar de Portugal e de uma grande mulher. Pois, é isso mesmo. O que é que se passava em Portugal em 1893, quando a Ordem Maçónica Mista foi criada? Em Portugal já havia maçonaria masculina. Já havia. Sim, já havia. Masculina. Muito bem. Em Portugal tínhamos o rei Dom Carlos, em 1893, como rei. Não é? Estávamos na monarquia. Era o Dom Carlos I, que reinou de 1889 a 1908, e em 1908, como sabem, certamente se recordam, foi assassinado em Lisboa com o filho, que era o herdeiro do trono, que era o príncipe Luís Filipe. Pronto. E, portanto, sucedeu-lhe o nosso último rei, que foi o Dom Manuel II. O primeiro foi o Venturoso, este foi o Desventuroso, ou Desventurado. Reinou de 1908 a 1910, porque em 1910 foi deposto, porque foi a implantação da República. Não é? E, portanto, estes últimos tempos da monarquia foram muito conturbados, muito. Portanto, a monarquia, já do Dom Carlos, não é, que em 1893 era este rei que estava cá em Portugal, não é? E portanto, a monarquia em Portugal era já muito diferente da monarquia dos tempos antigos. Não é? Pronto. Portanto, era isto que estava a acontecer em Portugal, na altura. E, portanto, as mulheres estavam também a querer igualdade, mas também havia um movimento republicano, ou seja, as mulheres, muitas delas eram sufragistas e republicanas ao mesmo tempo. Não é? Portanto, no fundo estava tudo dentro do mesmo saco. Portanto, elas queriam uma república, mas também eram sufragistas, queriam o voto e queriam a igualdade com os homens. Não é? Pronto. Portanto, temos aqui o busto da República, fui buscar à internet aqui um busto da República,
que por acaso é um busto feminino, não é? Pronto. Portanto, muitas mulheres portuguesas se envolveram ativamente nesta luta. Portanto, como sabem, todo este período foi muito conturbado, não é? Havia outras entidades, como por exemplo a Carbonária, não é? Que também estava envolvida aqui. Não é? Esta história é muito confusa, mas muito rica também, muita coisa. Bom, portanto, para abreviar, houve realmente a implantação da República e, na verdade, o movimento feminino foi muito grande. Houve muitas mulheres. Até tivemos uma Liga Republicana das Mulheres Portuguesas. Esta Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, que está aqui, foi uma organização que, ao mesmo tempo, era política e era feminista. Foi criada em 1908, não é? Portanto, mesmo ali, muito pertinho da implantação da República, e foi uma ideia da senhora que está aqui identificada com o número 5, que é Ana de Castro Osório, e de António José de Almeida, que foi presidente, como sabem. E, portanto, esta Liga das Mulheres Portuguesas, eu agora vou colocar aqui os nomes delas, não é? Ana de Castro Osório, a Carolina Beatriz Ângelo também está aqui, não é? Depois temos aqui estas senhoras, algumas não deixaram grande memória, enfim, foram, não é? Mas os livros de história não falam tanto nelas. Beatriz Paz Pinheiro Lemos, a Maria Veleda, sim, esta sim, Sofia Quintino, Maria do Carmo Lopes e a Carolina Beatriz Ângelo, a Maria Clara Correia Alves e a Carolina Beatriz Ângelo. E há aqui uma senhora cujo nome eu não coloquei. E não coloquei porque é dela que eu vou falar. Ora bem, a Liga era, de facto, foi muito importante. Estão aqui algumas, claro que havia mais, mas estas foram as fundadoras, não é? As fundadoras, as do início, não é? E, portanto, houve aqui muita coisa. Já no ano anterior, em 1907, um grupo de mulheres instruídas e de mulheres cultas fundou uma coisa que se chamou o Grupo Português de Estudos Feministas, não é? Para difundir os ideais da emancipação feminina. E, portanto, muitas coisas foram acontecendo. Então, esta senhora, que aqui está, é Adelaide Cabete. E esta senhora, foi ela, é dela que eu vou falar, porque ela, de facto, trouxe para Portugal o direito humano. Ora bem, o que é que se passava em 1893 com Adelaide Cabete? Não é? Em Portugal já sabemos o que é que se passava em 1893. E Adelaide Cabete era, na altura, era relativamente jovem, tinha 26 anos, mas estava a acabar o curso dos liceus. Estava a acabar o curso dos liceus. Não existem muitas fotografias dela nova. Pronto, não existem. É pena, só nos aparecem mais velhas. Então, quem foi esta senhora Adelaide Cabete? Quem foi? Há muita gente ainda que não a conhece. Não é? Ela foi uma mulher extraordinariamente interessante. Esta mulher nasceu em 1867 e faleceu em 1935. Portanto, viveu no virar do século. Passou o virar do século. Bom, e esta senhora era alentejana, nascida na zona de Elvas, nascida a 25 de janeiro, numa família modesta. Portanto, ela, como era normal, não é? As raparigas não estudavam, não é? Ou então só aprendiam a ler e escrever, não é? E havia mesmo quem não estudasse. Portanto, a história diz que Adelaide Cabete era analfabeta, ou sabia só ler e escrever, ou sabia assim muito pouco ler e escrever, e portanto, como a família era modesta, ela foi trabalhar como empregada doméstica, jovem, não é? Muito jovem. E um dia aconteceu a grande mudança da sua vida. Esta história da Adelaide Cabete, eu emociono-me quando falo nela, porque, na verdade, ela também é uma história de amor. É uma história muito bonita. Ela trabalhava como empregada doméstica e lá numa casa, não é? E costumava ir varrer o quintal, não é? Lá da casa, e cantava. E cantava. E cantava e encantou
com o seu canto, porque o quartel era em frente, encantou um militar que lá estava. E esse foi o grande amor da vida dela. E ela foi o grande amor da vida dele. Esse senhor, não é? Era Manuel Cabete. Chamava-se Manuel Cabete, por isso. Ela é conhecida como Adelaide Cabete, não é? Casou aos 19 anos. Aos 19 anos com ele. E este homem foi extraordinário, porque ele percebeu o quão inteligente a mulher era. Portanto, ele incentivou a estudar. E, portanto, ela foi estudando. Por isso é que aos 26 anos ela ainda estava a acabar os liceus. Sempre com notas boas, foi estudando. E, de facto, ele incentivou-se, e reza a história que ele terá vendido até bens pessoais para financiar o estudo da Adelaide. Na verdade, eles viveram juntos toda a vida, não tiveram filhos, viveram juntos toda a vida, e ele faleceu primeiro que ela, era mais velho, 10, 12, 15 anos, assim uma coisa, mais velho do que ela. De facto viveram juntos toda a vida. Ela também teve algumas deslocações por causa enfim, dos lugares para onde ele era enviado também, não é? Porque pela sua profissão, mas no fundo foi um casal sempre muito unido, não é? E ele realmente foi o grande impulsionador para Adelaide estudar. E foi de tal maneira que ela se licenciou em medicina. Ela licenciou-se em 1900, justamente, não é? Em 1900, portanto estamos a falar do início, ou do fim do século XIX, início do século XX, e na verdade, em Portugal, desde 1870, que a Faculdade de Medicina já estava aberta às mulheres. E, portanto, ela licenciou-se em Medicina em 1900. E a tese dela era muito interessante. O título da tese... Estamos a chegar às 11 horas para podermos depois dar um tempo para perguntas sim, e sim. esclarecimentos e ias concluir. Está bem, se faz favor? Muito bem, eu já não vou demorar muito. Já estou mesmo no fim. Portanto, ela licenciou-se em medicina, como eu estava a dizer, e a tese era a proteção às mulheres grávidas pobres como meio de promover o desenvolvimento físico das novas gerações. Portanto, ela depois especializou-se em obstetrícia, e temos aqui Adelaide Cabete a trabalhar, já mais velha, ensinando alunas a tratar das criancinhas. Portanto, não havia, as mulheres não eram ensinadas a tratar das crianças, iam aprendendo, não é? Aprendiam com a família, aprendiam com as mães e com as avós, pronto. Mas ela criou aulas de puericultura. Ela, como médica, também ensinou muita coisa às próprias mulheres. E, portanto, Adelaide Cabete era médica, sufragista, e queria ser maçom. Ela queria ser admitida na maçonaria. Lá vai ela, com Maria Derrame, bater à porta, e não conseguiu entrar. Enfim, as coisas não foram fáceis, não lhe foram abertas as portas, e ela, sabendo da existência da Ordem Maçónica Mista Le Droit Humain, foi a Paris e trouxe-a para Portugal. Trouxe-a para Portugal e assim começou. Não é? Portanto, ela foi fundadora da primeira loja da Ordem Maçónica Mista Internacional Le Droit Humain em 1923. Portanto, estamos a celebrar os 100 anos. Essa loja que ela criou chamava-se Humanidade. E pronto, e assim se instalou o direito humano em Portugal. A data oficial é 24 de maio de 1923, ou seja, celebra-se amanhã, justamente, os 100 anos da existência do direito humano em Portugal. Muito interessante, esta mulher foi tão interessante que Lídia Jorge escreveu sobre ela. E esta peça teatral foi representada no Teatro Nacional, Dona Maria II, com Eunice Munhoz a desempenhar o papel de Adelaide Cabete. A peça não foi assim muito divulgada, não foi assim muito, eu diria, bem acolhida, não é? Foi em 1997, isto na altura não teve a divulgação que poderia ter tido, mas pronto, foi Eunice Munhoz com um desempenho notável, como sempre eram os seus.
Portanto, nós temos aqui a Isabel Lousada, que é uma investigadora e muito nossa amiga. Ela escreveu um livro, cuja capa está aqui, eu tenho aqui o livro, fomos nós que o editamos, nós aqui em Portugal, que o editamos, é um livro bilingue, é português e francês, e portanto ele também já foi vendido em França, não é? Portanto nós, internamente, não é? Com a história da Adelaide Cabete e portanto, é a história dela, a história de vida dela e a história dela também ligada à maçonaria. Em 1980, depois do interregno do Estado Novo, renasceu a maçonaria mista em Portugal, tal como a Adelaide Cabeta tinha deixado e a tinha fundado. E a primeira loja que foi instalada em Portugal foi justamente na continuação e em homenagem chamada Humanidade, que ainda hoje existe, é uma das nossas lojas, nós temos várias, não é? E seguiram-se, depois à loja Humanidade, seguiram-se outras, no Porto, em Lisboa e posteriormente noutros pontos do país. Hoje temos várias lojas espalhadas por Portugal, como é normal. Não é? É normal, sim. A nossa estrutura é aquilo que nós chamamos uma federação de lojas, não é? E temos o nosso logótipo, não é? Aqui. É este. E, portanto, maçonaria mista em Portugal. Na atualidade, e agora estou mesmo a terminar, a sede da nossa ordem é em Paris, e esta casa que aqui vem é a casa de Georges Martin, que deixou à ordem. E, portanto, é a sede da nossa ordem. A sede internacional, que naturalmente é em Paris. Há uma estátua da Maria Derrame, em Paris, Square des Épinettes, no 17º bairro. Uma estátua pequenina, não é uma estátua muito grande, num jardinzinho muito simpático. Nós não temos nenhuma estátua em Portugal da Adelaide Cabete, mas existem várias ruas em Portugal, em vários sítios do país, ruas Adelaide Cabete. Eu conheço várias, mas não temos nenhuma estátua. Pode ser que ainda tenhamos uma estátua. Nós, e agora estou mesmo a terminar, nós fizemos aqui enfim, um logótipo, vamos dizer assim, para as nossas celebrações, juntando aqui os 130 anos do direito humano no mundo com o direito humano em Portugal e de acordo com aquilo que falámos há bocadinho, logo no princípio, não é? Mesmo para as pessoas que não estão ligadas à maçonaria, dizem, olha, está aqui o delta, só não tem o olho, mas tem, de facto, estas personagens que são paradigmáticas e incontornáveis na nossa história. E, portanto, nós colocamos aqui estas palavras, fomos, pois estamos a celebrar o passado, mas queremos continuar a ser, seremos, e estamos no somos. Somos. E esta é a nossa história da maçonaria mista, a primeira ordem maçónica mista. Agora, há mais. Não somos já únicos. Não, já existem outras, felizmente, que assim é. E para mim, a linha masculina, por enquanto, a linha exclusivamente masculina, a linha feminina, com quem nós nos damos bem, muito bem, porque na verdade somos todos maçons e partilhamos todos do mesmo espírito. Portanto, estamos muito bem, temos uma relação muito amigável, nenhum problema com as escolhas, não é? Porque, na verdade, na diversidade é que nós nos manifestamos e, portanto, eu aceito perfeitamente a existência dessa diversidade. E é isto. Portanto, dou por terminada, desculpem se me estendi um bocadinho, mas a história era longa porque tinha que falar dos 130 anos e dos 100 anos. Espero que tenham gostado desta viagem e, na verdade, queria desejar-vos a boa noite e agradecer a vossa presença aqui. Se puderes agora retirar a partilha, se faz favor. Já estou a tirar, já tirei. Ok. Então, muito obrigado, minha irmã, pela tua exposição. Foi muito elucidativa, muito interessante. Quer a parte geral que dedicaste por isso à simbologia maçónica, que é sempre interessante e completa outras intervenções que nós temos tido aqui neste espaço. Fazem novembro 2 anos, dedicados também às várias dimensões da simbologia.
Muito interessante também a parte histórica da formação do direito humano, que eu pessoalmente não tinha noção dessa história, desse desenvolvimento, uma vez que, pegando só na questão portuguesa, a afirmação das mulheres da maçonaria, sempre ali muito ligada às lojas de filiação de mulheres no Grande Oriente Lusitano. E a minha ideia a minha ideia era que ela surgiu, a vossa afirmação como maçons surgiu por via dessas lojas de filiação e que a certa altura se autonomizaram para uma grande loja feminina, que eu não tenho ideia se é mais antiga que a vossa ou mais moderna que a vossa. As lojas mistas é um fenómeno pouco conhecido em Portugal. Vocês são muito, muito discretas, mesmo muito, muito discretas. Como sabes, eu digito um e-mail lá digamos, para o vosso e-mail de informação, sem o teu nome, e a certa altura tu respondeste, porque não estás identificada no site da tua obediência, não estás identificado. Ao contrário de outras, onde a identificação digamos, das pessoas que têm funções de liderança estão mais ou menos identificadas. Por isso eu acho que é importante, tu frisas e muito bem a questão da diversidade na escolha e mesmo na abordagem à maçonaria. Não faz sentido uma maçonaria absolutamente masculina, embora tenhas a ideia que nós, os tradicionalistas, ancoramos a maçonaria à criação da Grande Loja de Inglaterra e à maçonaria especulativa, e daí derivamos a própria evolução da maçonaria. Durante muito tempo, os ingleses, que formam uma espécie de padrinhos da maçonaria, negaram a existência de lojas femininas. Felizmente é uma coisa que evoluiu. Temos as duas principais obediências femininas inglesas a participar na comemoração recente dos 300 anos das Constituições de Anderson, e pouco a pouco eu acho que é uma coisa imparável. E mesmo as maçonarias mais tradicionais, exceto as americanas, onde eu não vejo a mesma afirmação da maçonaria feminina, digamos que digamos uma realidade que está para ficar, que é importante para a renovação da maçonaria universal, porque as maçonarias masculinas estão a envelhecer. Basta olhar para as imagens das lojas, são anciões hoje com os cabelos brancos como eu, e é necessária uma grande renovação e atrair as gerações novas, que não é só para a internet e para outras e para as redes sociais e para os disparates, mas que encontrem na maçonaria uma escola de valores, porque lá vamos bater ao mesmo. A sociedade tornou-se de tal maneira relativista, precisamos de valores e precisamos de quem os transmita. A Igreja, de certa forma, perdeu essa guerra, não é? Por episódios que a gente não vai falar aqui esta noite. Mas a maçonaria deve-se assumir, e por isso é que é importante tu, minha irmã, os outros irmãos e irmãs se assumirem com uma cara da nossa ordem, para as pessoas dizer, quando tiverem para perguntar e bater à porta, saber quem bate. Por isso é, digamos, o meu comentário geral, e não, quer dizer, não fazia mais perguntas, a partir de agora abria à discussão a que quisessem aos nossos amigos e amigas que quisessem pôr questões à nossa irmã Clara de Almeida, se faz favor, façam sinal. Como eu pus tudo silencioso, tenho que fazer sinal para eu poder dar a palavra. Não há ninguém que queira pôr questões. Já agora eu posso falar aqui que tu há bocadinho estavas a falar e falaste da maçonaria inglesa. Em Londres há um museu muito interessante na zona de Covent Garden. Há um Freemasons Hall, que é um edifício eu não sei exatamente quando é que ele foi criado, foi edificado, mas de facto para permitir que fossem lá feitas as reuniões maçónicas que, entretanto, eram feitas em vários locais, nos locais em que era possível. E, portanto, esse edifício é realmente muito interessante e tem um museu muito interessante para nós percebermos naquele país a história
a história da maçonaria. É muito forte, é muito interessante. Vale a pena lá ir, visitar o museu, aquilo é tudo visitável. E, portanto, até há visitas guiadas, não é? Internas, não é? Que fazem-nos a visita guiada. É muito, muito interessante. Como em Washington. É um sítio que eu recomendo para todas as pessoas que se interessam por maçonaria, ir a Washington, que Vale de a pena. facto é interessantíssimo. E pronto. Meus amigos, vá, força. Questões e dúvidas. Ninguém intervém. Epá, por amor de Deus. Luísa, Paulo, estou a ver aqui pessoas que vêm sempre, a Cláudia. Epá, quem é que há aqui? Há tanta gente conhecida que vem aqui. Maria Conceição Roquete. Epá, eu não posso passar Ainda mais. bem que têm pessoas conhecidas, mas se calhar não têm nada. Não, eu costumo colocar questões. Epá, não há ninguém que ponha questões. A Vera Rios, que já não. Comentários, qualquer coisa. Então, não há aqui ninguém a colocar questões. Quer dizer, se ninguém põe questões, eu ponho eu. Há um movimento que é a teosofia. Né? E a teosofia foi muito importante no grande movimento geral do esoterismo. Sem E a sua fundadora e as pessoas dúvida. primeiras da ordem tiveram, de certa maneira, ligados à maçonaria. Eu pergunto a que maçonaria? Uma maçonaria mista? Uma maçonaria especial? Em que termos tu podes relatar? Não sei muito disso. Não. Eu sei que a Annie Besant, por exemplo, não é? Ela esteve ligada ao direito humano, mas depois ela seguiu o seu caminho, não é? Portanto, ela levou o direito humano para outros lados e criou, digamos, rituais próprios. Que seguiram outro caminho, mas ela esteve ligada ao direito humano, mas depois seguiu o seu caminho, é o que eu posso dizer. Muito bem. A visão que esteve ligada à teosofia. Tenho aqui duas pessoas a pedir a palavra. Orlando Teixeira, pode ser o primeiro, se faz favor. Bom, então, antes de mais, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado pela iniciativa, meu querido irmão Arnaldo. E parabéns ao Direito Humano pelos 100 anos em Portugal e à palestra da nossa irmã Clara Almeida, porque explanou aqui bem a história do DH em Portugal, o que foi enriquecedor. E, portanto, queria só felicitar tanto o organizador como o palestrante e, em especial, o Direito Humano Federação Portuguesa e, obviamente, também o Direito Humano Internacional com os 130 anos. Bem-ajam a todos, aquele abraço que nos caracteriza e 3 beijos. Muito obrigado. Agora, muito grata, meu querido, desculpa, dizer só isto ao meu querido irmão Orlando, muito grata pela tua presença e pelas tuas palavras. Obrigado, irmão Orlando. Isabel Landeiro, podes falar, faz favor. Tens que ativar o som. Conseguiste? Já está? Já está. Ah, lá. Meu querido irmão Arnaldo, parabéns pela iniciativa. Minha querida irmã Clara, parabéns pela brilhante exposição, pela disponibilidade de representar o direito humano aqui perante todos, divulgares a nossa ordem. De facto, o nosso querido irmão Arnaldo, no início da palestra, lançou aqui um teaser acerca de algumas mudanças que ocorrem na maçonaria anglo-saxónica. Aqui há dias foi iniciado um casal de gays numa loja, da grande loja unida de Inglaterra. Curiosamente, as mulheres não são aceites. Na nossa ordem aceitamos pessoas LGBT e acredito que outras ordens não aceitam. Temos essa característica que a nossa irmã Clara frisou muito bem, que está já patente nas nossas constituições internacionais e que é um motivo de grande orgulho para todos nós. E assistimos, alguns de nós, temos pessoas bem próximas, irmãos bem próximos, amigos com quem convivemos, do Grande Oriente Lusitano, que neste momento está a debater nas suas lojas a criação de lojas mistas. É curioso que já em 1907 Adelaide Cadeto foi iniciada no Grande Oriente Lusitano Unido numa loja do rito francês. Curiosamente, ela e algumas das mulheres que a nossa querida irmã Clara Almeida
evocou aqui, que faziam parte da Liga das Mulheres Republicanas. Essas ilustres senhoras que fizeram parte das primeiras lojas da maçonaria, sem ser de maçonaria de adoção, no Golfo. Portanto, eu penso que elas começaram mesmo, alguns autores dizem que elas começaram nas lojas de adoção, passaram depois para o rito francês. As mulheres havia mulheres na maçonaria de adoção noutros países. Entretanto, em 1923, para que o Grande Oriente Lusitano, todos nós sabemos, para que eles pudessem fazer parte da maçonaria regular e serem aceitos na maçonaria regular, propuseram às senhoras, às irmãs, que voltassem a ter o rito de adoção e não o rito francês que elas já praticavam. E foi, de facto, a nossa querida irmã Adelaide Cabrito que deu o grito de Ipiranga e foi em Paris, lá com os nossos queridos irmãos do direito humano, e trouxe a Carta do Tempo a Portugal e fundou a nossa Ordem Unionista Internacional. De facto, é um privilégio fazer parte de uma organização destas, ter pessoas de qualidade como estas que nos representam e trabalhar em honra do progresso da humanidade, sempre do ponto de vista pioneiro. É isso que nos distingue, é isso que nos dá identidade, é isso que nos faz continuar a trabalhar numa ordem mista, é isso, princípio. É aquilo que nos faz sentido. E, de facto, não faz sentido trabalhar de outra forma na maçonaria. Obrigada a todos. Peço desculpa por alguma imprecisão que eu tenha cometido e boa noite. Tenho dito. Irmã Clara, não sei se queres comentar. Há palavras de irmã que depois escaparam, não sei, o som. Escaparam, eu tive alguma dificuldade. Eu conheço esta irmã. Então, pronto, eu conheço esta irmã, mas houve coisas que eu, no teu discurso, Isabel, que eu não consegui perceber porque o som não estava realmente muito bom. Portanto, não vou comentar porque depois terei a ocasião de falar com ela. Sim, muito obrigado. Bom, eu só acrescentando uma coisa que a Isabel disse, esclarecimento por esclarecimento. A maçonaria feminina inglesa são 2 obediências e, como eu disse, já são, não há um reconhecimento formal, mas são reconhecidas como maçons. Quer dizer, a obediência não é reconhecida, mas é obedecida a qualidade. E eu sei, eles próprios dizem isso, quando não há, quando a Grande Loja Unida de Inglaterra não tem lojas fora da cidade de Londres, por exemplo, numa cidade recôndita, fazem reuniões nas lojas das obediências femininas. Ou seja, já há algum tipo de intercâmbio, não há um reconhecimento, mas esperamos, até pelas palavras da nossa irmã Clara, aconteceu agora com este apadrinhamento de um casal de gays de uma loja inglesa, que as coisas evoluem a certa altura, não há razão, explicação imaginativa que não fora as malditas constituições de Anderson e o artigo que impede que seja revisto, que é sempre a minha abominação e a minha guerra. Enquanto isso não for ultrapassado, temos esse bloqueio. Mas a própria evolução das coisas há de ultrapassar esse problema formal, acho eu. Muito obrigado. A evolução da sociedade. Tudo isto que nós estivemos aqui a falar, não é? Tudo aquilo que eu estive aqui a partilhar, esta história, é a evolução da sociedade. Não é? Algumas coisas boas, outras menos boas, ok? É assim mesmo, mas o progresso vai acontecendo, não é? O caminho vai-se fazendo e, portanto, é inevitável. Certas coisas acabam por se tornar inevitáveis. Eu acho que é assim. Também penso que sim. Mais dúvidas para não sermos só nós a falar, vá? Força. Pois, mas tudo bem. Que ritos é que vocês praticam? É rito escocês que aceita, é rito de York, é rito francês, é rito moderno, é o quê? Isso para as pessoas que não estão dentro da maçonaria. Eu acho que a maior parte deles estão aqui.
Estão, pois, o rito escocês antigo e aceito. Mais 60% ou 70% são maçons aqui, acho eu. Pois, nós praticamos o rito escocês antigo e aceito. Temos uma loja que pratica um ritual diferente, o ritual Lauderdale. Mas é só uma que pratica esse ritual, que é importado de Inglaterra. Pronto, mas é o rito escocês antigo e aceito que é de facto um dos mais conhecidos, não é? É esse que nós praticamos. E vocês estão no território, estão no continente português e também na Madeira e nos Açores, ou só estão no continente? Não, por acaso neste momento estamos enfim, a discutir as hipóteses de nos podermos expandir para insularmente, mas ainda não o fizemos. Não estamos só no continente. Estamos só no continente. Estamos. Amigos e amigas, se não houver mais questões, eu tenho que dar isto concluído, que eles são... Pois, se não há mais questões, muitas das pessoas que aqui estão são justamente da nossa federação, portanto, da nossa Federação Portuguesa do DH, portanto, não têm grandes perguntas a fazer, não é? Só se tivessem coisas a acrescentar, não é? Isso, certamente. Há aqui pessoas que estão há muito mais anos do que eu. Eu, vendo bem, já que estou há um tempinho, mas, na verdade, há aqui pessoas que são muito mais antigas e que são da Fundação. São mesmo da Fundação, porque, de facto, a seguir ao 25 de Abril, isto começou a mexer outra vez, não é? Aliás, a grande loja feminina de Portugal foi criada após o 25 de Abril, como é evidente. Porque antes disso não existia e não era possível. Mas ela existe, é a linha feminina. É a linha feminina, é uma opção. Eu, por acaso, julgava que existia antes do 25 de Abril por força do movimento republicano e no contexto daquela grande lojas de onde vai descambar o Grande Oriente Lusitano, houvesse uma aula feminina. Sempre foi a ideia que eu fiquei, mas errada. Eu não sei exatamente contar-te a história com pormenores, não sei. Pode haver aqui quem saiba melhor do que eu. Mas, de facto, foi a seguir ao 25 de Abril. Então, meus amigos, se não houver mais nada, quero agradecer à nossa irmã Clara de Almeida ter estado aqui connosco esta noite. Foi uma noite muito agradável, falando uma exposição muito agradável também, que pegou na maçonaria, na simbologia e veio até ao direito humano. Congratular-te à tua obediência pelo aniversário, esperar que vocês, incentivar-vos para dar novos passos no alargamento da maçonaria, a trazer as novas gerações, porque sem novas gerações a gente fica pelo caminho, não é? À medida que envelhecemos, claro. E essa renovação é importante, e que através desta forma que eu há 2 anos me propus fazer, fora do alinhamento a qualquer obediência, uma vez que neste momento eu estou adormecido, não estou ligado a obediência nenhuma, embora tenha sido, por isso, mestre maçom na Grande Loja Unida de Portugal. Desta forma eu posso agregar e triangular com obediências e grupos de irmãos e irmãs que promovem a maçonaria, a simbologia, o esoterismo, o templarismo em Portugal. Digamos, a missão que eu me propus e que eu acho que eu posso ser útil. Porque, enfim, no trabalho ritual há muita gente que se dedica a isso, e eu dediquei-me a esta, eu também fui antigo professor universitário, é a forma de divulgar, digamos, esta realidade e estas iniciativas. Daqui vai ser extraído um vídeo. Este vídeo vai estar disponível no meu espaço no YouTube, para que pessoas que não tiveram a oportunidade de hoje participar poderem assistir. Está bem? Então, muito grata, meu querido irmão. Então, muito grata. Então, muito boa noite a todos e muito obrigado mais uma vez, minha irmã, e felicidades para a vossa obediência. Tudo bom para ti também. Okay, boa noite, muito grata. Boa noite, vou desligar agora. Vou desligar. Pelo vosso apoio.